Olá, pessoal! Então, conforme a gente já tinha combinado na última aula, eu estou gravando esse vídeo para podermos corrigir os exercícios propostos na aula do dia 29/6, e eu irei corrigir esses exercícios e também irei resolver um exercício juntamente com vocês, uma aplicação da transformada de Laplace em equações diferenciais em um circuito. Tá bom? Então, primeiramente, então, a gente vai resolver esse primeiro exercício aqui, né? Esse daqui, esse exercício aqui. E depois a gente vai resolver esse segundo. Por fim, nós vamos resolver um exercício juntos neste vídeo, onde eu irei explicar para vocês. Vocês irão copiar, acompanhar comigo esse exercício, irão copiar e enviar também na plataforma Teams, tá? Então, vamos lá. Nós vamos corrigir esse exercício aqui e da onde ele se originou, né? Nós tínhamos uma equação diferencial de segunda ordem, né? Nós aplicamos a transformada de Laplace da segunda derivada, da primeira derivada e da própria função. Substituímos aqui pelas fórmulas, isolamos o FDS e encontramos então que FDS é igual a S menos 1 sobre S ao quadrado menos S menos 2. Então, só para relembrar vocês, quando eu tenho um problema de valor inicial, aplico a transformada, eu tenho uma resposta em função de S, tá? O FDS. Para eu voltar para o domínio do tempo, eu preciso, então, aplicar a transformada de Laplace inversa, que é o que nós chegamos nesse ponto aqui. Então, nós vamos resolver isso daqui e depois a gente resolve esse segundo exercício aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou copiar novamente, então, esse enunciado para cá, para a gente poder resolver, tá? Então, eu tenho que descobrir a transformada inversa de S menos 1 sobre, deixa eu só ver lá, S menos 1, sobre S ao quadrado menos S menos 2. Sobre S ao quadrado menos S menos 2. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Tá? Então, primeiro eu vou dizer que a minha f ds é igual. Eu vou transformar essa função s menos 1 sobre s ao quadrado menos s menos 2 em uma função com frações parciais, né? Então, vai ser a. Aqui, primeiro, só vamos encontrar as raízes dessa equação, né? Então, qual que seriam as raízes? Aqui eu tenho um produto, o produto tem que ser igual a menos 2, produto das duas raízes, e a soma tem que ser o inverso de b, ou seja, 1. Quais são dois números que multiplicados dá menos 2 e somados dá 1 positivo? Então, eu tenho que S' é igual a 2 e S duas linhas é igual a menos 1. Sim? Porque 2 vezes menos 1 é menos 2 e 2 mais o menos 1 dá o 1 positivo. Então, nós vamos escrever isso daqui como S menos a primeira raiz, vamos colocar aqui mais 1, né? A raiz de menor valor, né? Vezes S menos a segunda raiz, tá? A ordem aqui
S menos 2 vezes S mais 1 ou S mais 1 vezes S menos 2, isso não importa, tá? Então, S ao quadrado menos S menos 2, eu posso escrever dessa forma, tá? Então, aqui, voltando aqui, eu consigo escrever S mais 1 mais B sobre S menos 2, tá? Lembrando de frações parciais, né? Então, o que que eu tenho aqui? Eu posso escrever, então, isso aqui é só um pensamento, tá? Então, isso aqui é separadinho. Isso aqui é só para a gente escrever, encontrar as raízes, né? Então, eu posso escrever assim, S menos 1 sobre S ao quadrado menos S menos 2, eu posso escrever como S menos 1 sobre S mais 1 vezes S menos 2. Por quê? Uma vez que S ao quadrado menos S menos 2 é igual a S mais 1 vezes S mais 2. Menos 2, perdão. Então, isso é igual a quem? Então, agora, aqui, ó, eu vou tirar mínimo, né? Então, qual que é o mínimo entre S mais 1 e S menos 2? S mais 1 vezes o S menos 2, certo? Menos 2. Então, aqui eu tiro o mínimo. S mais 1 divididos por S mais 1 vezes S mais 2. Então, vai sobrar quem? A vai ser multiplicado pelo S menos 2. E quem sobrou, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mais S mais 1 vezes S menos 2 divididos por S menos 2, sobra o S mais 1 vezes o B. Então, B vezes o S mais 1. Tá? Aqui. E agora, o que que eu faço? Bem, se eu pegar esse termo aqui e passar para o outro lado multiplicando, esse termo aqui, ele será anulado com esse termo do denominador aqui. Então, eu posso eliminar aqui, né? E eu posso, então, reescrever isso aqui como S menos 1 igual a sobre S menos 2 mais B vezes S mais 1. E agora aqui eu vou substituir o valor de S por um valor que anule um desses termos. Então, vai ficar se S é igual, vamos dizer que S aqui é igual a 2, para 2 menos 2, anular o termo multiplicado por A. Então, se S é igual a 2, nós temos aqui 2 menos 1, 1 igual a 2 menos 2, 0. Esse cara está multiplicando por 0, mais B vezes 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Isso, então, esse cara vai embora, porque é 0, ou seja, B é igual a 1/3. Tudo bem? B é igual a 1/3, então. Agora, nós vamos fazer com que S seja 1, menos 1, né? Para eu anular o termo de B e encontrar o valor de A. Tudo bem aqui? Então,
B, eu tenho que é 1 sobre 3, né? E o meu... esse 3 ficou meio feinho, mas é um 3, tá? Então, agora eu vou encontrar o valor de A, ou seja, menos 1, aqui se substitui por S, menos 1, vai ficar menos 2. Menos 2 é igual a A vezes menos 1 menos 2, isso é igual a menos 3. Mais B menos 1 vezes menos 1 mais 1, isso aqui B vezes 0. Certo? Então, aqui esse termo vai embora. E o meu A aqui vai ficar A igual a 2/3, né? Tudo bem? Então, B igual a 1/3, A igual a 2/3. Então, o que eu vou reescrever aqui? Aqui em cima, eu vou substituir o meu A por 2/3 sobre S mais 1. E o meu B, que é 1/3, 1/3 sobre S menos 2. Então, agora eu quero a transformada de Laplace disso. Isso aqui é mais fácil de fazer, né? Então, isso aqui vai ser 2/3 de 1 sobre S mais 1 mais 1/3 vezes 1 sobre S menos 2, tá? Então, eu quero a transformada de Laplace agora disso daqui, ó. Por quê? Isso daqui é a mesma coisa que a minha função inicial lá, tá? É isso que a gente está achando agora. Então, quando eu faço a transformada de Laplace disso, eu vou encontrar agora a minha função no domínio do tempo, né? Que era o que eu tinha inicialmente lá na equação diferencial proposta anteriormente. Então, 1 sobre S mais 1, aí eu venho na tabela, só pegar aqui a tabela para vocês. Um momento. Vou pegar aqui a tabela. Aqui. Então, opa, deixa eu colocar aqui minha tabela mais para esse lado aqui. Então, olha e veja, eu tenho 1 sobre S mais 1, certo? Aqui eu tenho só o S menos alguma coisa. Isso quer dizer que o quê? Que o meu A ali é negativo, né? Então, vai ser E elevado a menos T. Mais 1/3 de 1 sobre S menos 2. É a mesma função aqui que a gente vai ter. Vai ser E. O meu A, nesse caso, é 2, né? 2T. Então, esta é a resolução do primeiro exercício. Então, a minha função no domínio do tempo é 2/3 de elevado a menos T mais 1/3 de E elevado a 2T. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai corrigir, então, o segundo exercício da última aula. O segundo exercício se tratava de uma
equação diferencial de segunda ordem, não homogênea, porque o outro lado da equação é diferente de zero, e nós vamos resolver essa equação utilizando a transformada de Laplace. Anteriormente, no primeiro bimestre, a gente viu como resolver equações diferenciais usando outros métodos. E quando a equação é uma equação não homogênea, são métodos um pouco mais complexos de se resolver do que, por exemplo, quando eu tenho uma equação homogênea, tá? Então, como que a gente vai resolver isso? Então, a gente vai utilizar a transformada de Laplace, tá? Então, o que eu vou ter? Eu quero a transformada de Laplace desta função ali. F, duas linhas de t, tá? Como a transformada de Laplace, a gente já viu as propriedades dela, né? Então, a soma de uma transformada de Laplace é a mesma coisa que a transformada da soma. Então, eu posso aqui separar cada uma delas, né? E como aqui tem uma constante, eu também consigo já colocar ela para fora, né? Então, eu estou pegando essa função aqui e estou aplicando a transformada de Laplace. Vejam aqui que aqui é as condições que a função me dá. A gente já utiliza isso, tá? Então, nós vamos fazer aqui a transformada de Laplace de f' de t, mais esse 4 também eu coloco para fora, né? Multiplicando, porque ele é uma constante, a transformada de Laplace dessa função f de t e isso é igual, também aplica a transformada de Laplace para o outro lado da equação. 7 vezes a transformada de Laplace da função h de t, que essa é uma função de grau, né? Como a gente já tinha visto na última aula, a aula de segunda-feira do dia 29 de junho, né? Então, quem não assistiu, pode entrar no Teams e tem a gravação da aula lá. Tá, então agora eu tenho a transformada de Laplace de uma função de segunda derivada, né? A segunda derivada de uma função, menos 5 vezes a transformada de Laplace da primeira derivada da função f de t, mais 4 vezes a transformada de Laplace da f de t, igual a 7 vezes a transformada de Laplace da função h de t. Então, agora a gente vai utilizar essa tabela aqui, eu já até coloquei ela aqui, ó, vejam aqui, ó, na linha 5, nós temos aqui f, duas linhas de t, quando eu tenho uma função, a segunda derivada de uma função, a transformada de Laplace vai ser isso daqui, né? Isso daqui. Então, eu vou utilizar esses dados para resolver a minha equação diferencial. Então, qual que é a transformada de Laplace de uma função a segunda derivada de uma função? Vai ser s ao quadrado vezes fs menos. Lembrando que esse fzão aqui é a mesma coisa que transformada de Laplace, né? Só que com uma notação diferente. Então, eu vou copiar como está na tabela para vocês não se perderem, tá? Menos a f' de zero. Percebam que
f' de zero e a f de zero foi me dado aqui em cima. Eu já vou utilizar isso, tá? Mais. Opa, não é mais, é menos, né? Desculpa, aqui, ó. Menos 5. Menos. Deixa eu arrumar esse zero aqui, que tá meio feio, né, gente? Aqui. Menos 5. Daí aqui, eu vou fazer um parênteses, né? Porque vai estar multiplicando todo mundo. A primeira derivada da função, então, é S vezes a f ds menos a f de zero, tá? Então, eu vou fechar o outro parênteses aqui, porque esse 5 também está multiplicando essa f de zero, tá? Isso mais... Agora, eu tenho esse 4 vezes a transformada de Laplace da df dt. Como eu falei para vocês, a transformada de Laplace ela também pode ser escrita como f ds, né? É a mesma coisa, só que com uma notação diferente. Eu estou utilizando o FDS porque a tabela traz assim para nós, tá? Mas essas duas notações são análogas. Então, isso igual a 7 vezes a transformada de Laplace de h dt, que é uma função de grau unitário. Essa função h dt aqui, ela pode ser escrita assim, ó, h dt menos zero. Por que eu estou escrevendo desta forma? Porque na tabela a gente vai conseguir associar melhor assim. Então, pessoal, lá na tabela vocês vão ver também, na linha 9, na parte de baixo da tabela, tem essa propriedade aqui, ó, que é o que a gente está utilizando agora, né? Ali, ó. Então, por isso que eu escrevi HDT menos zero. Então, a gente consegue associar que o meu A aqui é esse zero aqui. Então, qual que é a transformada de Laplace dessa função aqui? Então, nós podemos escrever que a transformada de Laplace dessa função HDT é igual a E elevado a zero, não tem sinal, né? Então, não faz sentido colocar ali, vezes S sobre S. Só que E elevado a zero vezes S é 1, então vai ficar 1 sobre S aqui, né? Então, agora eu vou reescrever tudo isso substituindo aquelas pessoas, aqueles espaços, né? Aqueles carinhas que eu conheço. Então, aqui, S ao quadrado continua sendo S ao quadrado, f ds continua sendo f ds, tá? Porque esse f ds que eu vou descobrir, menos S vezes a f de zero. Quem que é f de zero? Zero. Menos a f' de zero. Quem é f' de zero? Zero. Então, esses dois termos aqui, eles foram anulados, né? Porque é zero. Então, se não me incomoda mais. Menos 5 vezes S. Vamos já distribuir esse 5 aqui? Fica mais fácil, né? S vezes a F ds. Tá? Daí, esse menos com esse menos fica mais. Bem que isso não vai mudar muito por conta desse
f de zero ser zero, né? Então, esse termo aqui também, ele vai ser anulado. Esse termo aqui vai embora, né? Vai zero. Esse termo aqui é zero. Esse termo aqui é zero. E esse termo aqui também é zero, né? Aí, continuando lá. Mais 4 vezes a f ds, né? Igual, né? Igual a esse cara aqui é 1, né? Então, eu posso fazer 7 vezes 1, 7 sobre S. Tudo bem? Agora, nós vamos ajeitar isso daqui. Então, agora, veja que tem o FDS aqui, FDS aqui e FDS aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse FDS em evidência. FDS vezes quem? S ao quadrado menos 5S mais 4, que foi os termos que dá para colocar em evidência, porque multiplicando aqui eu volto naquilo lá, né? Igual a 7 sobre S. E agora, colocando, deixando só esse FDS desse lado, né? Eu posso escrever, então, que esse FDS... Vou ver tudo junto, tudo bem. Eu escrevo de novo. Isso aqui eu posso escrever assim, né? Vou colocar uma setinha aqui, fica melhor assim, matematicamente mais correto, né? Então, isso aqui vai ser FDS, que é a função quem estou procurando, é igual a 7 sobre S vezes S ao quadrado menos 5S menos 5S mais 4, tá? Então, e agora? O que eu faço? Vamos voltar lá no momentinho da aula anterior para eu relembrar vocês. Então, vejam, aqui eu tenho uma função FDS, né? Então, deixa eu voltar aqui para relembrar vocês. Então, aqui, ó, se eu tenho um problema de valor inicial, tá? Então, esse aqui é um P, tá? Um problema de valor inicial, aqui. Eu utilizo a transformada de Laplace, eu tenho uma solução em função de S, né? Que é o que nós obtivemos lá. Essa solução nós temos como incógnita S, mas a minha equação inicial era em função de t. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a transformada inversa para ter a solução em t e não em S. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente sai daqui de um problema de valor inicial, nós aplicamos a transformada de Laplace, temos uma função em termos de S, depois aplicamos de novo a transformada, só que agora em inversa, para ter a solução em função de t. Então, é isso que a gente vai fazer lá, tá? Então, esses aqui são os exercícios da aula anterior, que a gente já tinha corrigido, né? Então, aqui. Então, é isso que eu tenho. Eu apliquei a transformada de Laplace e obtive uma função f de s que tem como incógnita S.
Mas a minha função inicial era t, e isso eu vou fazer então a transformada inversa para eu encontrar a minha solução em função de t agora. Então, daqui eu vou encontrar então a minha transformada inversa da minha f ds, tá? Então, eu vou fazer isso aqui para eu conseguir encontrar a minha solução em termos de t agora, tá? Então, vou pegar isso daqui. Vou utilizar isso daqui para cá, só vou pegar um pouquinho aqui para a gente continuar, tá? Então, eu quero a transformada inversa da minha função 7 sobre isso daqui, né? Vou pegar aqui, coloco aqui embaixo, né? Então, vamos lá. Então, nas últimas aulas a gente já tinha visto, né, transformada inversa, mas eu vou relembrar para vocês. Então, eu vou transformar isso daqui numa fração parcial, né? Então, essa minha função f de s aqui, eu posso escrever ela da seguinte forma. Isso daqui, né? Escrever aquela aqui. 7 sobre isso daqui. Eu posso escrever assim. Aqui tem que lembrar um pouquinho de frações parciais, tá? Isso é igual a sobre S, que é o primeiro termo aqui, e aqui, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar as raízes desta equação de segundo grau aqui, ó. Tá? Como que eu encontro as raízes? Soma e produto ou Bhaskara, né? Então, a soma das duas raízes tem que dar 5. Aqui é o inverso de B. E o produto tem que dar 4. Então, quais são duas raízes que multiplicadas dá 4 e somadas dá 5? Então, eu posso dizer que S' é igual a 1 e S duas linhas é igual a quem? É igual a 4. Veja que se eu multiplicar 4 por 1 é igual a 4, e se eu somar 4 com 1, eu tenho 5. Então, eu posso escrever isso daqui assim, ó. S menos a primeira raiz vezes a segunda raiz, né? S menos a segunda raiz. Então, essa é a forma fatorada da equação de segundo grau. Então, aqui eu posso escrever isso aqui desta forma, assim, né? Então, agora eu vou reescrever isso daqui como B sobre S menos 1 mais C sobre quem? Sobre S menos 4, certo? Então,
Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou tirar mínimo, né? Então, isso daqui que eu fiz aqui é só um pensamento, né? Na verdade, isso daqui é só um pensamento para a gente poder reescrever essa função em forma de fração parcial. Então, o que que a gente vai fazer? Que 7, eu posso escrever ela assim, ó, 7 sobre S vezes S menos 1 vezes, esse é um S, tá, gente? S menos 4, tá? Então, isso aqui é igual a quê? Então, agora, eu vou tirar mínimo aqui, tá? Deixa eu tentar resolver aqui. Isso. Então, isso aqui vai ficar quê? O mínimo entre S vezes S menos 1 vezes S menos 4 é o produto deles, né? O mínimo disso daqui é o produto deles. Então, eu vou fazer. Vejam, eu estou reescrevendo isso daqui, ó. Tá? Então, esse lado aqui eu escrevi desta forma. E este lado aqui, eu estou tirando o mínimo aqui. Então, qual é o mínimo entre S, S menos 1, S menos 4? O produto deles, 3. Daí, agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. S vezes S menos 1 vezes S menos 4 divididos por S, anulo S. Sobra quem? A vezes S menos 1 vezes S menos 4, certo? Daí, mais, tira o mínimo de novo. Tá? Porque eu escrevo só com o mouse, gente, eu não tenho a mesa digitalizadora, então, às vezes sai meio feinha a letra, tá? Vamos lá. Então, agora, eu vou tirar o mínimo de novo. S vezes S menos 1 vezes S menos 4 dividido por S menos 1. Vai sobrar quem? Vai sobrar S vezes S menos 4 vezes quem está em cima, que é S vezes S menos 4. E agora tirando ali a parte do C, né? Mais C multiplica quem? Isso aqui dividido por S menos 4 vai sobrar só S vezes S menos 1, né? Eu consigo copiar aqui. Só copiar aqui e daí eu apago o último termo. Então, ficou só o S menos S menos 1. Vou apagar o último termo lá só para não ter que escrever de novo, tá? Ok? Então, aqui. Beleza. Então, agora o que que eu faço? Veja que esse termo é igual a esse termo aqui, certo? Então, o que que eu vou fazer? Se eu multiplico, né, passo para o outro lado, ou divido ambos os termos por isso daqui, esses dois termos aqui, eles se anulam, tá? Então, eu posso escrever agora o que que sobrou? Sobrou 7. 7 é igual a quê? A tudo isso daqui em cima, né? Vou colocar ele para cá. Aqui. Mais esse termo aqui, né? Você vê.
Não veio muito, mas eu reescrevo ele. Vou reescrever esse termo aqui. C vezes S vezes S menos 1. Tá? E agora basta, então, eu encontrar os valores de... Deixa eu fechar esse parênteses aqui, né, que não tá fechado. A, B e C. Como que eu faço isso? Eu faço isso substituindo S por algum valor que seja conveniente para mim. E o que seria um valor conveniente aqui nesse caso? Seria um valor onde S zerasse algum desses termos. Vejam bem, se eu, por exemplo, escrever que S é igual a 4. Então, ia ficar aqui, ó, A vezes 4 menos 1, 3, vezes 4 menos 4, 0. Então, seria 0 vezes 3 vezes A. Então, esse termo aqui, tudo ia virar 0. Por quê? Aqui é 0, um produto de qualquer produto contendo 0, tem como resultado 0. Aqui também, né, seria B vezes 4 vezes 4 menos 4. Esse termo aqui zeraria. E eu teria, então, só este último termo, o que é conveniente para mim. Então, eu posso escrever isso da seguinte forma. 7 é igual a A. Então, aqui eu já vou escrever 0, porque a gente viu ali que se um termo ficar 0, tudo fica 0, né? Mais B vezes 0, né? Mais aqui 4, né? Vai ficar C vezes 4 vezes 4 menos 1. 4 menos 1, 3 vezes 4, 12. Então, eu posso escrever que o meu C é igual a 7 sobre 12. Tudo bem? Agora, vamos ver um outro valor conveniente aqui. Se S é igual a... Vamos dizer agora que S é igual a menos 1. Perdão, 1. Porque com menos 1 aqui esse termo zera, né? Então, e esse aqui também zera. Então, eu vou conseguir encontrar o valor de B. Se S é igual a 1, eu tenho aqui 7 é igual a... Aqui ficou 0. Então, A vezes 0. Mais o meu B agora, né? Esse termo não vai zerar quando S é igual a 1, vai ficar 1 vezes 1 menos 3. 1 menos 4 é 3. Vezes 1, 3. Então, aqui vai ficar vezes 3. Mais C vezes 0, né? Que esse último termo vai zerar. Vai ficar 1 vezes 1 menos 1, 0. 0, zera todo esse termo. Então, eu tenho que B é igual a 7 terços. Tá bom? 7 terços. E, por fim, se eu escrever que S é igual a quem agora? Se eu escrever que S é igual a 0, se esse termo ser 0, aqui é 0, aqui não vai zerar se S for 0. Então, vamos lá. S é igual a 0. Então, eu vou ter 7 é igual a vezes 0 menos 1, menos 1, vezes 0 menos 4, menos 4, menos 4 vezes menos 1, mais 4, né? Então, aqui é 4.
certo? E o restante aqui é zero, porque se S é zero, aqui é zero, vezes menos 4, zero. Zero vezes menos 1, zero. Então, mas vou colocar como eu estava fazendo anteriormente, B vezes zero, mais C vezes zero. Tudo bem? Então, aqui eu tenho que o meu A, vou escrever aqui, A é igual a quem? A 7/4. Então, agora eu encontrei o meu valor de A, B e C. Aqui, esses são os valores. Mas, professora, por que isso é importante, né? Para eu poder encontrar a minha transformada inversa aqui, né? Opa. Vamos reescrever em cima. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui em cima, ó, eu tinha aqui a minha fs, né? Era uma função 7 sobre s, vezes s ao quadrado menos 5s mais 4. Eu reescrevi na forma de frações parciais. E daí eu tinha que encontrar a, b e c, né? Eu tinha essa função aqui, né? A transformada de Laplace disso. Então, agora eu vou substituir esses valores. Então, agora eu vou encontrar, posso dizer que eu estou encontrando a transformada de Laplace dessa função aqui, ó. Ah, quem que é? Deu lá 7/4, né? 7/4 de S sobre S, né? Mais o meu B, 7/3. 7/3 sobre S menos 1. E o meu C, eu tenho que é 7 sobre 12. Um momento. Puxar um pouquinho para cá. 7 sobre 12 ds menos 4. Ok? Então, agora, eu vou encontrar a transformada de Laplace disso daqui, né? Disso daqui, que é muito mais fácil de encontrar do que a transformada de Laplace desta função aqui, ó. Então, eu fiz por frações parciais para ficar muito mais fácil. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a tabela e as propriedades que eu tenho. Isso daqui eu posso escrever assim, ó. Transformada de Laplace inversa de... Coloco esses termos para fora, 7/4 vezes 1 sobre S. Mais... na verdade, esses termos constantes eu já até posso colocar para fora, né? Posso escrever assim. Vou reescrever melhor. Colocar assim, ó. Esse 7/4, colocar para fora. Vai ficar a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S.
mais a transformada de Laplace inversa, mais, vou colocar aquele 7/3 para fora, 7/3 da transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 1 mais 7/12 da transformada de Laplace inversa da de Laplace inversa de 1 sobre S menos 4. Então, aqui, separadamente, fica mais fácil de ver cada transformada. Então, agora a gente vai utilizar os dados que a tabela da transformada de Laplace nos apresenta, tá? Então, aqui está uma parte da tabela da transformada de Laplace, né? E é onde a gente pode ver as propriedades que a gente vai utilizar aqui. Essas duas propriedades vão ser bem suficientes para a gente resolver isso daqui. Então, 7/4 é uma constante, eu continuo com os 7/4, então. Qual que é a transformada inversa de 1 sobre S? 1 sobre S, a transformada inversa é 1, mais 7/3 da transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 1. Então, veja, 1 sobre S menos 1. Esse A aqui, neste caso, é 1. Então, aqui eu vou ter E elevado a T. Quem que é A nesse caso aqui? 1. 1 vezes T, T. Mais 7/12 da transformada de Laplace de 1 sobre S menos 4. Nesse caso agora aqui, o meu 4 é o A, né? Então, vai ficar vezes E, aí eu vou pegar esta propriedade, né? Elevado a 4T. E isso daqui é igual a minha f de t. Então, a solução da minha equação diferencial inicial, que era esta equação aqui, né? F duas linhas de t menos 5 vezes f' de t mais 4f de t igual a 7 vezes h de t, teve como solução final, então, essa 7/4 mais 7/3 d elevado a t mais 7/12 vezes 4 e elevado a 4t. Tudo bem, pessoal? Seria isso a resolução, então, do exercício número 2, que foi proposto na última aula.